objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre os controladores de tensão CA. Esses dispositivos são muito interessantes quando você tem uma rede CA com a tensão geralmente fixa, né? Pode ser 127, 220, e você tem uma carga que você quer variar a tensão nessa carga. Então, nessas condições, né, você pode utilizar um controlador de tensão CA, ou seja, faz uma conversão, né, de CA para CA. Então, este material, né, é o capítulo 11 do livro do Rashid e é o nosso 9º tópico, né, que será abordado aqui nessa disciplina. Uma introdução rápida, né? Se uma chave for conectada entre uma alimentação CA e a carga, o fluxo de potência pode ser controlado, variando-se o valor RMS da tensão CA aplicado sobre a carga. Então aqui eu tenho um exemplo para poder mostrar isso. Então esse aqui é a rede elétrica CA, então a rede elétrica 127 RMS, aqui dá 180 de pico. E aqui eu controlo o disparo do tiristor para que, em um determinado ângulo, por exemplo 45 graus, então aqui fica a tensão na carga. À medida que aumenta esse ângulo, observe que a tensão RMS na carga diminui. Então, se o ângulo de disparo for igual a zero, a tensão de entrada vai ser igual à tensão de saída. É lógico que vai ter as quedas, né, nos componentes, mas no circuito ideal vai ser igual. Então, à medida que eu aumento esse ângulo, o valor RMS dessa onda rosa vai diminuindo. Então, esse tipo de circuito de potência é conhecido como controlador de tensão CA. Ou seja, a partir de uma tensão fixa, conhecida, frequência conhecida, eu controlo a tensão RMS em cima da carga. As aplicações mais comuns dos controladores de tensão CA são aquecimento industrial, comutação de conexão de transformadores em carga, controle de iluminação, controle de velocidade de motor de indução polifásicos e controle de eletroímã CA. Para a transferência de potência, normalmente são utilizados dois tipos de controle, ou um controle on-off, né, ou controle liga-desliga, ou um controle do ângulo de fase. E neste circuito é possível observar um primeiro tipo de controlador CA. Então, no semiciclo positivo, eu posso utilizar o transistor 1 e fazer um disparo nesse transistor de 0 a π. Então, eu posso ter o mínimo quando eu disparar com π, que seria basicamente zero, né? Ou se eu disparar com 0 graus, eu teria toda a tensão passando para a carga. E o T2 ele faz a mesma função, só que no semiciclo negativo. Então, uma forma de onda para observar, então observe, aqui seria o ângulo alfa, que é o ângulo de disparo. Então aqui é a forma de onda da tensão de entrada, VS, né? E aqui no ângulo alfa eu dei o disparo no transistor T1. Como aqui é uma carga resistiva, a corrente e a tensão estão em fase. Ou seja, aqui eu deixei passar a tensão da rede para a carga, né? Então, mesmo valor de pico aqui vai passar aqui. E quando chegar em π, a corrente vai para zero, logo o transistor T1 para de conduzir. E ele fica bloqueando. Aqui em alfa mais, π mais alfa, né? Seria o momento de disparar o transistor, aqui está o ângulo de disparo, né, π mais alfa, vai disparar o transistor T2, que está no semiciclo negativo. Então, através desse controle do ângulo de disparo nos transistores, eu consigo então controlar a tensão CA na carga. Esta é uma outra configuração, que ela tem algumas vantagens. Por quê? Na configuração anterior, se eu voltar aqui para vocês verem, observe que a relação do disparo, se eu considerar esse ponto como ponto de referência, para me aplicar uma corrente de disparo aqui, geralmente isso é feito através de um gate drive. Então o gate drive ele precisa de uma referência de tensão. Então se a referência de tensão for aqui, eu consigo fazer o disparo tranquilamente no T1. Mas para poder fazer o disparo no T2, o T2 estaria bloqueando toda a tensão, então a referência em relação ao ponto de disparo não seria a mesma. Então eu teria que colocar nesse ponto para poder ter, né, uma referência. Então eu observo que eu tenho que ter duas referências. Geralmente nessa situação você trabalha com circuito de disparo isolado. Já nessa nova configuração, ela é mais trabalhosa porque ela tem dois diodos, mas ela tem o mesmo ponto que eu poderia usar como referência para fazer o disparo dos tiristores. Então ele é um acionamento com apenas um circuito de isolação. Então não precisaria de ser independente igual no caso anterior. E uma outra possibilidade, eu posso trabalhar com 4 diodos
e aqui pode ser tanto tiristor quanto um transistor, né? Então no semiciclo positivo vai passar com D1, a chave vou acionar no ângulo que eu desejar, vai passar por D2. No semiciclo negativo vai passar por D4, a chave, e por D3. Transistor D3. Ou seja, com apenas uma chave eu consigo controlar tanto o semiciclo positivo quanto negativo. Mas eu preciso de 4 diodos. E essa aqui também, né, é uma forma de onda considerando alfa igual a 45 graus. Observe que a corrente na chave ela é sempre positiva, né, porque essa chave não aceita corrente reversa. E a corrente na carga, como aqui é um resistor, tem fase com a tensão, né, e ela é alternada. Se colocar uma carga RL, a gente já tem o problema da condução, né, enquanto a corrente não ir para zero. Então, voltando naquela primeira, né, topologia que eu apresentei, se for com a carga RL, agora a gente faz o disparo, entra em condução, mas quando chega em π, existe uma defasagem entre o momento que a tensão vai para zero e o momento que a corrente no indutor vai para zero. E o ângulo beta é conhecido como ângulo de extinção. Indo agora para um controlador de tensão CA trifásico, nós temos essa primeira configuração, que ela aqui a fonte, né, VAN, VBN, VCN, ela está conectada em estrela, e para que eu possa fluir corrente para a minha carga, eu preciso de acionar um transistor ou um tiristor de cada braço. Então, por exemplo, para fazer a tensão VAB, então se for VAB, VA está maior que VB, então eu vou ter que passar por transistor 1 ou tiristor 1, carga e voltar pelo transistor ou tiristor 6. Então, uma corrente IAB passa por T1 e T6. Já uma corrente IBA passa por T3 e por T4. O mesmo raciocínio é feito para uma corrente de B para C, então de B passa por T3 e por T2. Se for uma corrente de C para B, então passaria por T5 e por T6. Então sempre vou precisar de dois transistores ou tiristores conduzindo ao mesmo tempo, para que eu possa ter passagem de corrente. Então aqui é um exemplo, né, imaginando agora a tensão de linha e a tensão de fase, né, VAN, VBN, VCN e a consequência tensão de linha. Observe que, fazendo agora os disparos, vou pensar na tensão de fase, né, se eu fizer esse disparo com 60 graus. Então, cada divisória desse aqui é 30, então 30, 60. Então aconteceu o disparo no gate 1, né, do tiristor 1. Então, pensando aqui na fase A, né, então aqui seria 30 graus, aqui seria o 0, 30, 60. Então, esse gate 1, né, vai ficar deixando o transistor conduzir até o momento que a tensão chegue em 0, que é no π, né? Então, observe que esse transistor 1, ele conduz então de 60 a 180, e o oposto dele, que é o transistor 4, ele vai pegar no semiciclo negativo da fase A, N, então aqui vai ficar 0, 30, 60. Então o 4, que é esse aqui, começa aqui no 60 graus do semiciclo negativo e vai até o momento que chegar a 2π, que é nesse instante aqui de tempo, né, que a fase A chega em 2π. Observe que o G1 conduz o semiciclo positivo e o G4 no semiciclo negativo. A mesma coisa acontece para o 3 com o 6. Então, se pegar na fase B, aqui passa o 0 da fase B, então 30, 60. Então, aqui começa o 3, semiciclo positivo. Continuando na fase B, então, aqui 30, 60. Então, ele começa a conduzir aqui, continua novamente o ciclo aqui até chegar ao 0 aqui, ó, o 0 da fase B. Então é assim que é feito o disparo. Quando eu observo a forma de onda, observe que a forma de onda VAN, né? O que está acontecendo? Então são os momentos que o tiristor está conduzindo. Então no semiciclo negativo, 6 e 1, e 2 e 1. Já no semiciclo negativo, 3 e 4, e 4 e 5.
Isso foi considerando, então, um ângulo alfa igual a 60 graus. Observe que, então, é essa forma de onda aqui, alfa igual a 60 graus. Se eu aumentar esse ângulo de disparo para 120 graus, observe que a tensão se reduz muito, né? A tensão CA é muito reduzida na saída. Então, é através deste controle do ângulo de disparo que eu consigo controlar a tensão de saída deste conversor. Este mesmo conversor agora, só que é em delta, né, um conversor trifásico em delta, observe que agora eu não preciso de acionar dois tiristores ou dois transistores ao mesmo tempo. Então, se eu quiser tensão A para B, basta eu acionar na transistor 1, o tiristor 1. Se eu quiser no semiciclo negativo, né, o de B para A, eu teria transistor 4. Já de A para C, eu teria o semiciclo positivo no T2, semiciclo negativo por T5. E de B para C, semiciclo positivo no T3, semiciclo negativo no T6. Aqui é um exemplo, né? Também fazendo o ângulo de disparo aqui, só que com 120 graus. Então, 120 graus até chegar a π. Né? Quando chegou em π, para de conduzir. Então, isso aqui seria o G1, que seria para a fase A para B. Depois nós teríamos aqui o T2 faz a conexão da fase A com a fase C, então eu tenho que olhar a tensão VCA, né? Então o VCA, então se eu pensar que ela começa aqui, então 60, 120, então eu posso dar o disparo no gate 2. Então para ir o semiciclo negativo, mas como é CA, então C para A, né? O semiciclo negativo vai por T2. Então estou considerando que a fase C em relação à fase A. E esse outro, né, de BC, então BC no semiciclo positivo, passaria por T3. Então BC está aqui, ó. Então pegando aqui no zero, né, 30, 60. Então dispararia o G3, né, o tiristor 3. Então aqui considerando um alfa igual a 120 graus. Então como consequência aqui está a corrente, né, IAB. Então tem hora que conduz durante 60 graus o semiciclo positivo, tem hora que conduz durante 60 graus o semiciclo negativo, o IBC e o ICA. E aqui é a corrente IA. Então a IA conduz durante dois semiciclos, né, que seria o IAB e o IAC, e durante dois semiciclos no negativo, que seria durante o IAB e do IAC. Então, é que fica aqui a forma de corrente fase A, fase B e fase C. Essa aplicação aqui é uma aplicação muito interessante, porque quando você tem um transformador, você poderia ter taps nas bobinas, né? Tanto que muitos transformadores de distribuição têm essa opção de ter taps nas bobinas. Geralmente esse tap ele é um tap lento, é mecânico, né? Tem uma chave que ela tem um número de manobras limitadas, porque senão desgasta, né, o material da chave. E uma aplicação com tiristores permitiria uma chave com computação muito mais alta. Então observe que você tem um transformador com bobinas, né, divididas no secundário, e por exemplo, se você precisa de uma tensão mais baixa, você poderia fazer o controle no semiciclo T3 positivo, né, no semiciclo positivo por T3 e no semiciclo negativo por T4. Caso você queira aumentar a tensão na carga, você poderia comutar já com T1 e com T2, porque aí você estaria somando V1 mais V2 em cima da carga. Então é uma aplicação muito interessante para TAP de transformador. Então nós temos várias consequências, né? Então aqui V1 e V2. Se eu comutar as duas, só a V1, né? Se eu comutar só a V1 e não comutar a V2, então se eu estiver aqui na parte de baixo ainda, né? Então eu daria um de disparo, comutaria a tensão V1. Então eu teria essa tensão na carga. Caso eu quiser somar V1 mais V2, então, e comutar as duas ao mesmo tempo, então eu somaria as duas aqui, ó. Então eu somaria as duas formas de onda. E tem uma opção que eu poderia comutar, no caso ali T3, né, durante o semiciclo positivo um pedaço, e depois comutar T1. Então desligaria T3 e comutaria T1. Então que eu só começaria com a fase, com essa primeira parte da bobina, V1, e depois, em um determinado meio do ciclo de onda, eu poderia ligar V2. Então, ligaria por T1, né? Isso tanto do semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo.
Então é lógico que aqui é apenas didático, né? Fica um salto muito grande. Na vida real, essa tensão é muito alta e aqui seria um incremento, às vezes de 5%, 3%, depende de como foi dimensionado esse TAP. Então é uma aplicação muito interessante que é utilizada na indústria. Então esse aqui já é considerando uma carga com corrente indutiva. Então, uma carga indutiva, então você tem um ângulo de atraso, né, da corrente I0 em relação à tensão V0. Então esse ângulo de atraso também faz com que a carga continue conduzindo após o ângulo π, né, que é após a tensão ir para zero. Então o mesmo ocorre aqui neste caso, né, eu tendo a comutação de dois TAPs, né, aqui com T3 e aqui com T1, e a corrente então ela teria no ângulo de disparo que dá uma subida, né, e na hora que chega em π ela continua descendo até chegar em zero. E só aí, né, que conseguiria bloquear essa corrente. Então, porque ela, na verdade, nem bloquear a corrente, né? O tiristor bloquearia porque a corrente foi para zero. Ok? Então, esses foram os conceitos básicos. Na próxima aula eu vou falar mais de conversor matricial e outros conversores relacionados a controlador de tensão CA.